Você já imaginou o Gregório de Matos, autor do Barroco no Brasil, conhecido como Boca do Inferno, fazendo um poema fofinho para uma mulher que ele gosta? Sei que é meio difícil de imaginar isso aí, mas nesse vídeo hoje eu vou te mostrar isso acontecendo. Fofinho mais ou menos. Gostava da mulher? Mais ou menos também. Mas é Gregório de Matos e é um poema dele, então vem comigo nesse vídeo para uma análise do poema A Mesma Dona Ângela, de Gregório de Matos. Vem! Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Abelho aqui, e eu tô aqui hoje com uma missão muito nobre. Pretendo, nesse vídeo, analisar o poema A Mesma Dona Ângela, de Gregório de Matos. Obviamente que eu vou fazer uma análise tanto estrutural quanto temática, tá? Então, para começar, antes da gente ler esse poema, é importante que você saiba, você provavelmente já conhece Gregório de Matos, acredito eu. Se não conhecer, vai conhecer um pouquinho melhor agora, mas ainda assim, é importante lembrar que esse poema faz parte do que a gente chama da poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos, tá? Que é uma poesia ali que ele fala mais sobre o amor, sobre a questão do desejo, só que vamos lembrar, né? É o barroco. Então, o desejo se mostra como pecado, né? E obviamente que ele vai trabalhar essa dualidade tão característica do barroco nesse poema, certo? Então eu vou analisar e antes de analisar, obviamente a gente tem que ler esse poema, certo? Então eu vou ler esse poema com vocês e a partir dessa leitura a gente analisa, tá bom? Acompanha aí comigo. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor e que a não cortara? De verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, forem o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guardas. Então, vamos lá. Se você não entendeu nada desse poema, tá tudo bem, tá? Eu vou explicar um pouquinho para você aqui nesse vídeo. O objetivo é a gente compreender tanto a parte estrutural quanto a parte temática. Mas vamos começar um pouquinho pela parte estrutural, que eu acho que é a parte mais importante, tá? Pensando aqui, obviamente, no contexto de Gregório de Matos, certo? Então, você vai acompanhar aí eu analisando esse poema aqui ao lado, beleza? Eu vou fazer os rabiscos aqui para ficar mais fácil da gente compreender, beleza? Então, bora lá. Ó, vamos começar aqui então, ó. Vocês estão acompanhando aí a minha telinha aqui, tá? Eu tenho esse poema. Se você está acostumado já com a análise de poema, você sabe que a gente chama cada linha do poema de verso e esse conjunto de linhas aqui a gente chama de estrofe, né? Eu espero que você já esteja acostumada com essa nomenclatura, tá? Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui na primeira estrofe 4 versos, certo? 4, ó que bonito. Depois eu tenho mais outra estrofe com 4 versos, certo? Eu tenho 2 estrofes também com 3 versos. Beleza. 4, 4, 3, 3. Eu sei que pode parecer esquema de futebol, mas não é, tá, gente? Na verdade, 4, 4, 3, 3 basicamente é a estrutura de um soneto, tá? Um soneto é uma forma poética, isso é assunto para outro vídeo, tá? Pra gente conceituar isso, mas só para você entender, esse poema ele é chamado de soneto por causa dessa organizaçãozinha bonitinha que tá feita ali, tá? 2 estrofes, então, que nós chamamos de quartetos, então são 2 quartetos, 2 estrofes que nós chamamos de tercetos, tá? 2 quartetos, 2 tercetos dá um soneto, simples assim, beleza? Normalmente, sonetos, eles trabalham com uma métrica bastante definida também, tá? Então, antes ainda da gente analisar a temática desse poema, vamos continuar pensando aqui na questão estrutural, tá? Então, ó, o que é métrica? Outro assunto para outra aula de novo, mas se você for lembrar lá da aula do colégio, tenho certeza que vai lembrar da escansão, né? Que é a metrificação, enfim, tem vários nomes aí, né? Que é a separação de sílabas poéticas. Então você vai lembrar lá, ó, por exemplo,
no, me. E aí, ó, aqui gera sempre dúvida, né? E aí, ó, tem um E aqui, tem um A aqui. Eu fico em dúvida, né? Sempre fico. Por quê? Porque a última palavra ali, né, nome, termina com vogal e a próxima palavra começa com vogal. Será que eu junto? Será que eu não junto? Isso é um questionamento. Você pode, se você tiver em dúvida, deixa ali, ó, não junta ainda não, né? Quem sabe? Se você precisar juntar, depois você volta. Na. Cara. Beleza? Vamos lembrar? Quando eu estou fazendo separação de sílabas poéticas, eu sempre termino, sempre paro de contar na última sílaba tônica, né? Vamos lembrar? Sílaba tônica, a última sílaba forte daquele verso, né? Vamos ver se deu bom ou deu ruim? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu não vou fazer aqui por causa da duração do vídeo, mas se você fizer isso aqui em todos os outros versos, eu tenho certeza que você vai encontrar 10 sílabas poéticas em cada um, tá? Por isso, ó, isso aqui, essa junção, nós damos o nome de elisão, tá? Anota aí. E vamos lembrar, ó, esse é um soneto, já falamos sobre isso, mas não é qualquer soneto, é um soneto decassílabo, tá? Muito importante vocês saberem isso. Então, ó, um soneto decassílabo. Só que não para por aí não, gente, tá? A gente fala que ele é um soneto decassílabo e ele tem um esquema de rimas também. Como que eu vejo o esquema de rimas? Esse é bem mais fácil do que a escansão, né? Ó, a última palavra aqui, ela termina com cara, tá? O último verso, perdão. Isso é ser flor e anjo juntamente, então, ó, B. Por que A e B? Vamos lá. Cara rima conjuntamente? Não, né? Então, se não rima, eu vou atribuindo as letras do alfabeto na ordem do alfabeto, né? Primeiro A, depois B, se a outra também não rima, C e por aí vai. Mas aqui rima, né? Ó, florente rima com juntamente, então B de novo. E uniformara rima com cara, tá? Agora vamos fazer mais rapidinho, ó. Cortara, repete o A, florescente, repete o B, luzente, repete o B, idolatrara, repete o A. Altares é uma nova, um novo som, então é C. Guarda também é um novo som, então é D. Azares repete o altares, então é C. Galharda rima com guarda na estrofe anterior, então eu repito o D. Pesares rima com altares e azares, então eu repito o C. E guarda rima com galharda, eu repito o D. Se vocês perceberam, tá? Eu tenho um esquema de rimas aqui, ó. A, B, B, A, aba, né? Dem 5 in, já sei que você sabe da referência. Então, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D, tá? Ah, professor, mas por que ficou tão estranho nos tercetos? Vamos lá, ó. Faz uma continha básica aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 rimas A nos quartetos. 1, 2, 3, 4 rimas B nos quartetos. Eu tenho 1, 2, 3 rimas C nos tercetos. Eu tenho 1, 2, 3 rimas D, perdão, nos tercetos. Eu tenho 4 rimas de cada ali nos quartetos, tenho 3 rimas nos tercetos, tá? Ele segue o padrão porque o soneto é essa estrutura perfeita, né? O soneto é essa estrutura maravilhosa que tem que ser padronizado porque segue um padrão clássico, beleza? Já me demorei demais, então, ó, eu tenho um soneto decassílabo que nós falamos que tem rimas interpoladas, tá? Esse é o nome dessa rima ABBA aí, ok? Então, anotações importantes aqui, primeiramente, para a gente compreender todo esse processo, beleza? Lembrou de tudo isso? Eu espero que esteja bem claro aí na cabecinha de vocês esses conceitos, tá? Mas mesmo que não esteja, agora você já viu, agora você já sabe, então, que esse poema ele é um soneto, ele é decassílabo e ele possui rimas interpoladas, tá bom? Tranquilo? Beleza, agora, obviamente, vamos dar uma boa apagada aqui para a gente começar a analisar a parte
mais temática desse poema, que também é muito importante, tá? Qualquer coisa, se você precisar, volta ao vídeo aí, que agora a gente vai escrever sobre outras coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Anjo no nome, Angélica na cara. Quando ele fala assim, né? Anjo no nome, Angélica na cara, lembra do título do poema, né? A mesma Dona Ângela. Esse poema, então, é para uma moça chamada Ângela. E ele tá brincando aqui com o nome dela, tá? Por quê? Ele tá falando assim, anjo no nome, porque ela chama Ângela, então ela tem anjo no nome. Beleza? Angélica na cara. Aqui ele usou cara é sacanagem, né? Podia ter falado na face, né? Mas daí não ia rimar com uniformar. Então acho que ele, né, deu uma forçada de barra aqui. Mas enfim. Então, o que ele está falando? Que ela tem uma feição angelical, né? Que ela é uma mulher tão bela que ela tem uma feição angelical. Né? Ela parece um anjo, né? Um anjo no ideário popular, né? É um ser muito lindo, divino, né? Então, ela tem anjo no nome e uma feição angelical. Ela é uma mulher perfeita, tá? Então, isso já me mostra que ela é a musa do poeta, a musa do eu lírico, tá? Quem que é a musa? A musa, desde a literatura clássica, da poesia clássica, de Camões, Petrarca, enfim, Horácio até, lá na Grécia, toda essa galera, a musa, ela sempre serve como uma figura de inspiração, tá? É por quem o sujeito escreve os seus poemas, certo? Então a musa que ela vai ser essa figura de inspiração, claramente. Certo? Já sabemos disso, então ele tem uma figura inspiradora aqui. E ele fala, isso é ser flor e anjo juntamente. Aqui tem outro ponto muito importante, por quê? Ele fala assim, ó, isso é ser flor e anjo. Se você conhece minimamente o barroco, você sabe que no barroco é muito comum ter o quê? Um jogo de opostos, tá? O barroco ele é muito conhecido pela sua dualidade, tá? Pelos seus contrastes. Tá? Dualidade é uma palavra-chave para o barroco. Tá? E quando a gente pensa exatamente nisso, então a gente compreende essa flor e esse anjo. Pensa comigo aqui. Tá? Onde que o anjo está? O anjo não está no céu? E a flor, onde que ela está? Não está na terra? Então, ó, um está no céu, o outro está na terra. Deu para perceber? Um está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Um é divino, o outro é terreno. Tá? Então, ele está colocando duas coisas que são opostas na mesma pessoa, que é a Ângela, que é a mulher pela qual ele está apaixonado aqui, aparentemente, pelo menos. Certo? Então, ele fala, isso é ser flor e anjo juntamente. Isso, então, basicamente, na visão dele, é um paradoxo, é uma coisa impossível. Como que você pode ser divino e terreno ao mesmo tempo? Né? A não ser Jesus. Né? Jesus, no caso, era. Mas, enfim, então... Isso é um paradoxo. Por quê? Porque é uma situação impossível, é uma aproximação de duas coisas que são antagônicas na visão do eu lírico aqui, na visão do poeta. Ser angélica flor e anjo florente. Olha só que coisa linda, né? Ele está brincando aqui com as palavras. Esse angélica flor, né? Angélica se torna um adjetivo aqui de flor, está caracterizando o substantivo flor. E depois ele inverte essa situação. Anjo se torna o substantivo e florente se torna o adjetivo, né? Então, ó, adjetivo, substantivo. Depois, substantivo, adjetivo, tá? Só que com os elementos trocados. Isso a gente pode falar tranquilamente que faz parte de uma corrente de pensamento, uma corrente de estilo que predomina no barroco, principalmente na poesia do Gregório de Matos, que nós chamamos de cultismo, tá? O cultismo normalmente é definido como vem cá, meu filho. O jogo de palavras, tá? Jogo de palavras por quê? Porque ele brinca com a linguagem, né? Ele vai, então, usar estruturas complexas, palavras difíceis, esses joguinhos linguísticos que ele está fazendo aqui. Isso é característica da poesia barroca, principalmente da poesia do Gregório de Matos. Tá? Então aqui não vai ser diferente, tá? Isso é um exemplo então da poesia dele. E ele fala, né? Em quem senão em vós se uniformar. Então, em quem senão em você, Ângela, essas duas coisas antagônicas iriam se
uniformar, se juntar, né? Olha só que beleza. E ele continua. Quem veria uma flor que a não cortara? Aqui é o Gregório de Matos fazendo cantadas, tá? Fala assim, ó. Quem veria uma flor que a não cortara? De verde pé, de rama florescente. Então, primeiro, ele está comparando a mulher com uma flor. Isso aqui é um elemento, inclusive, da poesia clássica, tá? É clássico isso aqui. Por quê? É a comparação da figura feminina, então, da mulher, com a natureza. Tá? Isso é algo muito comum na poesia clássica. Camões fazia muito isso e o Gregório de Matos vai fazer também. O Gregório de Matos era fanzaço de Camões, então ele vai obviamente fazer. Então a utilização de um elemento da natureza para se referir à figura da mulher amada é algo bastante presente aqui nesse tipo de literatura, principalmente na poesia lírico-amorosa do Gregório de Matos, certo? Então ele fala, ó, como assim alguém, ou melhor, né, ninguém viu essa flor e pegou, e não pegou ela, né? Então, que absurdo, você ainda tá solteira. É isso que ele tá falando, né? E aí ele chega aqui. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrar. Essa cantada aqui, ela funciona até hoje, hein? Já fica a dica aqui, ó. Se você for pra balada, for pra festinha, usa naquele crush, né? Na menina, no menino, pode usar que é sucesso, tá? O que ele está falando aqui? Ó? Ele falou antes do anjo, ou da flor, e agora ele fala do anjo, certo? Então, aqui ele está falando assim, ó, e quem um anjo vira tão luzente, então quem viu um anjo desse, que por seu Deus o não idolatrara, ó, dica do Gregório de Matos, cantada do Gregório aqui, tá? Chega na menina, no menino, e fala assim, como assim ninguém criou uma religião para te adorar? De tão bela, de tão belo que você é, ó. Nossa, essa é boa demais. Nossa, ó, devia ter usado essa para conquistar minha esposa. Teria sido mais fácil. Enfim, então, ó, que beleza, né? Ele tá comparando. Percebam aqui que de um lado, então, tem a flor, de outro lado tem o anjo. Percebam que isso é uma estrutura muito clara e uma estratégia muito clara dele de separar as coisas, né? Então, aqui nos quartetos ele está separando tudo, né? Ele faz essa separação. Agora, nos tercetos, a coisa muda um pouco, tá? Olha só como que ele começa. Ele começa com um C. Um C, se você lembra das aulas de gramática, ele pode ter, né, nesse caso que ele tem, uma função condicional, tá? Essa função condicional ela é muito importante, porque ele está falando assim, ó, se, então se você é, né, como anjo sois dos meus altares, então se você é um anjo do meu altar, foreis o meu custódio e minha guarda. Então, ó, você seria o meu custódio, que é a minha proteção. Você seria a minha guarda, você ia me guardar. Livrara eu de diabólicos azares. Então, ó, se você fosse esse anjo que eu estou falando, você ia me proteger, você ia cuidar de mim, né? É isso que ele está falando. Só que, ó, tem o se. Então, se você fosse. Só que ó, olha como começa o último terceto, a próxima estrofe. Mas é uma conjunção adversativa, tá? Essa conjunção adversativa, o que ela faz? Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, então, ó, mas vejo, então, ó, se você fosse esse anjo, você seria minha guarda, mas eu vejo que você é tão bela, tão elegante, né? Galharda significa elegante, né? Então, tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, posto aqui é visto, né? Visto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo. Então, você é um anjo. Eu já te falei isso, né? Já afirmei lá atrás. Só que me tenta e não me guarda. Então, ó, olha aqui. Isso aqui, ó, tenta e guarda, claramente a gente fala que é uma figura de linguagem bonitinha chamada antítese, né? O ato de tentar e o ato de guardar, né? No caso aqui pensando, obviamente, numa questão religiosa. Então, percebam, ela é um anjo, mas não é um anjo da guarda. Muito pelo contrário, ela é um anjo que tenta. É basicamente assim, ó, o Gregório de Matos está falando assim, minha filha, eu quero cometer pecados com você. É isso que ele está falando para a moça, né? Para coitada da dona Ângela aqui. E pelo que a gente sabe da história, ela sempre ignorou ele, né?
Não sei porquê, né? Mas enfim. Então, o Gregório de Matos, percebam, ele tá aqui realmente se esforçando para conseguir a moça aqui, né? A Dona Ângela. E ele vai usar, obviamente, todos esses elementos presentes na poesia do Barroco para conseguir isso, certo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa análise desse poema. Claramente tem muito mais coisa aí para a gente analisar, mas eu acredito que essas sejam as principais questões, os principais elementos para analisar esse poema específico do Gregório de Matos. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer uma contribuição com a minha análise, se você achou alguma coisa diferente, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz para a gente discutir aqui nos comentários sobre esse poema, certo? Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!